passada, né, nós encerramos, né, falando sobre as retas especiais, né? As que eu falei foram a reta horizontal, a reta frontal, a reta vertical, a reta de topo, a reta fronto-horizontal, a reta qualquer, né? Faltou mais alguma? Só essas, né? O que faltou falar foi da chamada reta de perfil. É aquela retinha problemática, uma retinha que serve como contra-exemplo em diversas situações, né? Como, por exemplo, aquela história do ponto pertencer à reta se e somente se as projeções do ponto, né, pertencem às projeções da reta que apresentam o mesmo nome. Ou seja, a projeção horizontal do ponto pertence à projeção horizontal da reta, a projeção vertical do ponto pertence à projeção vertical da reta, né? Em termos geral, só vale um sentido, ou seja, para um ponto pertencer é necessário que suas projeções pertençam. Agora, se as projeções pertencem às projeções do plano da reta, isso não implica no ponto pertencer à reta. A reta de perfil é um contra-exemplo disso, né? A gente pode apresentar exemplos de projeções de pontos que tenham as projeções pertencendo às projeções da reta de perfil e, no entanto, o ponto não vai pertencer à reta de perfil. Então, a aula de hoje vamos falar algumas coisas sobre a reta de perfil para depois começarmos a falar. Professor, Fala. Também não deu certo? a Luísa tá pedindo pro senhor aceitar ela. Vou pensar no caso dela aqui, se eu deixo ou não. Já deixei, já pensei rápido. Hoje vamos falar sobre a reta de perfil e logo em seguida, porque não é muito demorado, vamos começar a falar sobre posições relativas entre retas, né? Posição relativa de ponto e reta é bem casual, já foi falado, né? Um ponto pertence ou não à reta. Só falta falar do caso que a reta é uma reta de perfil, que é um detalhezinho para se verificar a pertinência do ponto à reta de perfil, tá? Em seguida vamos ver então as posições relativas entre duas retas, né? Nós sabemos que duas retas distintas, né, elas apresentam três posições relativas. Elas podem ser paralelas, elas podem ser secantes, também chamada de concorrentes, e a terceira e última posição relativa, no caso espacial, são as chamadas retas reversas, né, ou cruzadas, né? Alguns gostam dessa nomenclatura. Retas reversas, retas paralelas ou retas concorrentes, tá? Podemos separar em duas categorias, né? São as chamadas retas coplanares e as retas não coplanares. As retas reversas são exatamente as retas não coplanares. O que significa dizer não coplanares? Não existe um plano sequer que consiga conter essas duas retas. O Arthur também não conseguiu abrir. Eu vou mandar outro arquivo ver se vai funcionar. Porque deveria abrir, né? Daqui a pouco eu faço isso. Fazer logo agora, né? Melhor. Deixa eu abrir de novo lá. No WhatsApp. Essa extensão .tex eu nunca vi. Ai, caramba! Em vez de mandar o PDF, eu mandei o TEC. É um enrolado mesmo, seu professor, cara. Seu professor... Quem? Eu não consegui abrir. Nem vai abrir. Ninguém vai abrir. É óbvio. Eu dei o arquivo principal, que é o arquivo TEC. Vocês nunca iam abrir. Ah, meu Deus do céu.
Tem que ter um programa para isso. Ah. Eu mandei o TEC, rapaz, veio de mandar o PDF. Vou mandar esse parte 2 aqui. Acho que esse aqui é o mais atualizado. Não tenho certeza, mas vai ser mesmo aqui. Pronto, agora eu mandei o PDF. A Samira. Pedindo para entrar. Então vamos lá. Reta de perfil, né? Vamos falar sobre a reta de perfil. Já falei bastante. Agora vamos propriamente dito falar sobre a reta de perfil, né? É aquela retinha que se encontra paralela ao plano π duas vezes. Aqui eu tenho um plano π, aqui eu tenho um plano π'A, aqui eu tenho um plano π duas vezes. A reta de perfil ela vem aqui numa posição paralela ao plano π duas vezes. Aqui eu tenho a reta objetiva. Aqui eu tenho a chamada projeção lateral da reta de perfil e, obviamente, as projeções horizontal e vertical acabam se tornando numa posição perpendicular à linha de terra, né? E acabam, né, se encontrando na linha de terra. E Nécora, né? Você visualizaria as projeções, né, horizontal e vertical sobre uma única linha perpendicular à linha de terra, R junto com R'. Qual é o problema da reta de perfil, né? Diferente das outras retas, né, que até agora nós falamos, as outras retas, as projeções determinam a própria reta, tá? A reta qualquer, a projeção horizontal e a lateral vertical delas determinam aquela reta. O que significa determinar? Só existe uma única reta que tem aquelas duas projeções que eu apresentei, tá? É claro que nem sempre as projeções de uma reta, né, se eu der duas projeções, uma horizontal e vertical, nem sempre vai existir tal reta com aquelas projeções. Um caso, numa situação em que não ocorre nenhuma reta, seria isso aqui, tá? Eu coloco uma reta aqui, R, e uma outra R' aqui, tá? As duas perpendiculares à linha de terra. Então, não existe nenhuma reta no espaço que vai ter essas duas projeções, não existe. Tá? Porém, quando existe, nos casos anteriores, né, fugindo essa situação, nenhum caso daquele tem essa situação, né, as retas existem e são únicas. A reta de perfil, não. A reta de perfil, eu estou apresentando aqui duas projeções, tá? R e R', coincidentes perpendiculares em terra. A reta existe? Sim, existe. Mas não temos a garantia da unicidade. Tá? Por quê? Vamos ver aqui na própria figura que eu coloquei aqui no quadro. Tá? Observando essa retinha aqui, ela tem essa projeção horizontal e também tem essa projeção vertical. Ok? Agora eu vou pegar uma nova reta diferente dessa aqui. Como é que seria?
Olha só esses dois pontos aqui. Esses dois pontos aqui estão determinando essa reta aqui, né? Agora, se eu pegar esse pontinho aqui, ó, em cima, que é diferente desse. E se eu pegar esse outro pontinho mais para cá, que é diferente desse. Com esses dois pontos, eu vou formar uma nova reta. Tá? Essa nova reta, né, ela continua, vai embora, vai para trás, né, assim como essa, né? Assim como essa vem para cá também, essa aqui também vai descer direto. Observe que essa nova reta S, vou chamar ela de S, quando eu projeto sobre o plano Pi, vai cair exatamente em cima da projeção R. E quando eu projeto sobre o Π', vai cair exatamente sobre o R'. Então essas duas projeções, né, elas servem como projeção para essas duas retas, por exemplo, né? Existem infinitas retas que eu posso construir ali que vão ter exatamente as projeções sobre aquelas duas projeções já dadas para a reta R. Significa que não é única, não tem uma única reta com aquelas projeções. O que vai determinar a reta de perfil é exatamente a determinação usual que nós conhecemos, né? 2 pontos, né? Todo mundo sabe que por 2 pontos podemos traçar uma única reta. Então, a reta de perfil ela é obrigada a, junto das projeções horizontal e vertical, também se apresentar 2 pontos que pertençam a ela. Aí eu já vou estar afirmando, eu vou estar condicionando isso, né? O meu ponto A pertence à reta e o meu ponto B, aqui embaixo, né? E o meu ponto B também pertence à reta. Tá? Então a minha reta R, tá? Ela é determinada, eu coloco dessa forma, por AB. Então isso aqui significa o quê? Que o ponto A pertence à reta R e também que o ponto B também pertence à reta R. Tá? Dado esses 2 pontos, sim, eu tenho uma única reta passando por eles. Aí a reta de perfil finalmente está determinada. Com esses 2 pontos, nós podemos, né, digamos aqui, ok, vamos apagar essa reta S aqui que agora não me interessa mais. Essa reta S. Então, apagando a retinha S, para não confundir a cabecinha de vocês. E a minha retinha S. Bom, digamos que os meus pontos sejam esses aqui. Eu tenho o ponto A, né? E aqui eu tenho o meu ponto B. São os 2 pontinhos que eu escolhi sobre a reta R. Aqui aparece o A', e cá embaixo aparece o A. Aqui aparece o B', e cá embaixo aparece o B. Né? São as projeções do ponto. O que eu vejo aqui em época são exatamente essas projeções e essas projeções alinhadas numa perpendicular à linha de terra. Tá? Mas também, a partir dos pontos A e B, eu posso construir as projeções laterais. Aí vai aparecer o A das linhas e também vai aparecer cá o B das linhas. Né? E o que importa nessas projeções, A duas linhas, B duas linhas? Porque a partir deles você consegue construir a terceira projeção da reta de perfil. E essa terceira projeção é a projeção usual, a projeção em que conseguimos trabalhar, em que conseguimos garantir diversas coisas sobre ela, inclusive a pertinência de um ponto à reta de perfil. Tá? Aí a condição da pertinência aumenta, né? Para que um ponto pertença à reta de perfil, é necessário que as projeções dele pertençam às projeções dessa reta. Ou seja, o A' vai pertencer ao R', o B' vai pertencer ao R,
E o A duas linhas, obviamente, vai pertencer ao R duas linhas. Mas eu preciso das três. Agora, na recíproca, aí eu já tenho uma garantia maior, né? Se eu tenho A' sobre R', A sobre R e A duas linhas sobre o R duas linhas, pronto. Eu tenho a garantia de que o ponto vai pertencer à reta. Aí a situação ficou com necessidade e suficiência. Então, um ponto pertence a uma reta de perfil se e somente se todas, eu estou falando todas as projeções pertencem às projeções de mesmo nome da reta. E aí, nesse caso, as todas, eu estou incluindo também o quê? A projeção lateral. Aí está resolvido o problema. Até agora, a gente vinha falando apenas das projeções vertical e horizontal. Então, agora tem que também falar da projeção lateral. E aí, pronto, está resolvido o problema. Tá? E aí, em cima disso que nós vamos trabalhar. Tá? Vou colocar um exemplo aqui no quadro. Tá? E vou perguntar a vocês. Quero ver se vocês são bons de mira. Eu tenho aqui o meu ponto A, vou colocar aqui o A mais ou menos assim, o meu ponto B, vou colocar aqui o B aqui, ok? E vou apresentar um ponto C. Aqui eu tenho uma reta R determinada pelos pontos A e B. Tá? E a minha pergunta é: o ponto C pertence à reta R? Aqui eu tenho R junto com R'. Quero ver se vocês são bons de percepção em um pequeno detalhe ali que vai dizer para vocês. O que vocês acham? Esse ponto C pertence a essa reta de perfil? Ou não? O Gleico que é bom de chute. Ele sempre chuta para fora. Vamos lá, Gleico. Repetir a pergunta? É porque se eu quero acertar bem no gol, não quero acertar fora, não. Ah, é? É. O ponto C Tô cansado de chutar. Tô cansado de chutar e sempre ir pra fora. O ponto C pertence ou não? O que você acha? Muda seu chute aí, cara. Acho que pertence sim. Acho que pertence? E aí, quem mais acha que pertence aí? Ana Paula, queimou o arroz? Oi, professor. Você acha que o ponto pertence ou não? Ai, senhor. Eu acho que não pertence. Acho que não pertence? Oi, meu bem, a minha sobrinha. É. Vai lá que eu vou lhe dizer coisa linda. Fala, oi, Ei, meu Deus do céu. eu tenho. E aí, e Arthur? Fala aí, Arthur. Você acha que vai pertencer ou não? O que você acha? Não, porque intuitivamente o C deveria estar sempre entre A e B. Ah, viu? Ele percebeu, ó. Tá vendo? Tem um pequeno detalhe. Olha aqui, ó. O C, ele não está entre A e B. E o C' está. Isso aqui já foi suficiente para garantir que o ponto não vai pertencer. Tá? Eu nem preciso verificar. Eu não preciso nem verificar, né? Mas eu vou fazer a verificação e provar exatamente que esse ponto não vai pertencer, tá? Mas, eu falei, tem um pequeno detalhe, um detalhezinho, bem sutil, tá? Que vai dar a resposta. O Arthur percebeu, porque aqui eu tenho um C' entre A' e B', e o C não está.
Então isso aqui já foi o problema, tá? Mas vamos ver como é que seria, né? Porque digamos que o meu C estivesse aqui no meio, ainda eu não tenho garantia, tá? O problema ainda fica sem uma resposta, né, visual, né? Alguma técnica, algum cálculo, alguma brincadeira vai ter que ser feita para realmente testar a pertinência ou não do ponto em relação àquela reta. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai ter que lembrar que eu falei, né? Para um ponto pertencer à reta, as três projeções do ponto têm que pertencer às projeções da reta. Por enquanto, eu só tenho garantia de que o C' pertence ao R' e de que o C pertence ao R. Falta a terceira, né? E aí eu vou olhar a terceira projeção da reta R, que é essa R duas linhas. E como é que eu vou fazer isso? Basta eu encontrar as projeções laterais dos pontos que a definem, tá? Quem são os pontos que a definem? É o ponto A e o ponto B, né? E você fazer a projeção lateral é você rebater esses pontos. Aí você fala, mas professor, onde é que está a abscissa zero? Não tem abscissa zero aqui, né? Eu cheguei a comentar com vocês que em algum momento você vai poder escolher onde vai ser a sua abscissa zero, não faz a menor diferença, tá? A abscissa zero vai aparecer quando você tem diversos pontos no mesmo problema em locais diferentes. E mesmo nesse tipo de situação, a gente pode manipular o problema fazendo como se fossem diversas abscissas zero, tá? Porque o que interessa é a direção. No final das contas, a direção não vai mudar, independente de onde você colocar a abscissa zero, tá? As retas continuam paralelas, as retas continuam concorrentes, né? Você vai garantir a pertinência ou não do ponto, independente de onde tiver aquela abscissa zero. Então eu posso determinar como se fosse aqui minha abscissa zero, sem nenhum problema, tá? E aí os rebatimentos ficam simples, né? Porque se a minha abscissa zero está aqui, eu só preciso fazer aquele deslocamento de um lado para o outro, né? Basta eu rotacionar aqui, ou seja, eu giro no sentido anti-horário o afastamento de cada ponto. Vamos lá, do A, do B e também vou fazer do C logo de uma vez, né? Então, girei os três pontos até chegar à linha de terra. Bom, agora eu vou lá para encontrar o A das linhas, ó, lá em cima, né? Vamos vir aqui, traço aqui, achei o A das linhas. Venho para cá, acho B das linhas. Quando eu ligo o A das linhas com B das linhas, eu encontro a projeção R das linhas. Ok? E agora eu vou encontrar o C duas linhas. Vamos lá. C duas linhas aparece aqui. E é nítido que o ponto C duas linhas não está sobre a projeção R duas linhas, né? Isso aqui foi o que estragou a brincadeira. Então isso aqui garantiu que não pertence. Não pertence. Ok? Porque a projeção C duas linhas não pertence ao R duas linhas. Então trabalhar com a reta de perfil é muito importante você determinar essa terceira projeção. E para determinar você precisa de dois pontos da reta de perfil. Bom, agora vamos fazer alguns problemas parecidos com aqueles que eu já tinha falado, né, da aula anterior, de pertinência de ponto em relação a uma reta de perfil. Vamos lá, colocar um segundo problema. Digamos que eu tenho aqui uma segunda reta de perfil, bem diferente daquela. Agora eu vou colocar aqui a linha, vou colocar aqui o meu ponto B e vou colocar aqui o meu ponto B'. Vai ficar bem diferente. Ok? Tem uma reta de perfil aqui. R junto com R'. Bom,
Eu tenho a projeção horizontal e a projeção vertical. Falta encontrar a projeção lateral, que é o R2'. Então eu tenho que fazer isso. Sempre que tem uma reta de perfil, eu tenho que procurar a sua projeção lateral. Tá? E aí, para fazer isso, eu vou girar o ponto B no sentido anti-horário, até chegar à linha de terra, e também vou girar o ponto A até a linha de terra no sentido anti-horário. Observe que os pontos, né, acabaram aparecendo de lados contrários, né? Porque o meu A está em cima e o meu B está embaixo. Eu sempre giro no sentido anti-horário. Do A, eu vou lá para cima para encontrar o A das linhas. Tá aqui. Do B, eu vou lá para cima para encontrar o B das linhas. Tá aqui. Ai, ficou horrível. Deixa eu diminuir um pouquinho esse negócio aqui. Vou fazer uma manipulação aqui, senão vai ficar horrível de trabalhar. Vou botar o meu belinho um pouquinho mais para baixo. Aqui. Vou colocar o meu B um pouquinho assim, mais para cima. Vamos lá. Giro B. Subo. Vai melhorar agora. E aqui eu vou encontrar o B duas linhas. Tá ok. Bom, ligando o A duas linhas ao B duas linhas, vamos usar uma régua agora, né? Ficou meio grande. Ligando o A duas linhas com o B duas linhas, eu encontro o R duas linhas. R duas linhas. Tá ok. Tá ok. Bom, na aula anterior eu falei sobre alguns pontos especiais. Quais são os pontos especiais? Traço horizontal, traço vertical, traço no beta 13, traço no beta 24. São aqueles 4 pontinhos. H, V, I e P. Certo? O ponto H, que é o traço horizontal, né, é onde a reta fura o plano π. Se ele fura o plano π no ponto H, significa que o H apresenta cota zero. E para ter cota zero, a projeção vertical deverá pertencer à linha de terra do ponto H, ou seja, o H' está sobre a linha de terra. O ponto V é o contrário, né? É um ponto onde a reta fura o π', e se fura no π' no ponto V, esse ponto V tem afastamento zero. Se o afastamento é zero, dessa vez a projeção horizontal pertence à linha de terra. Ou seja, o V sem o linha está sobre a linha de terra. O ponto I, que é onde a reta fura o beta 13, tem cota e afastamento iguais. E aí as projeções ficam simétricas em relação à linha de terra. E por último, o P é onde fura o beta 24. E aí cota e afastamento são opostos, né? Tem o mesmo valor absoluto, porém sinais trocados. E aí acaba acontecendo das projeções coincidirem em âncora, tá? Bom, aí você tem a simetria no beta 13 e tem a coincidência no beta 24, tá? A gente encontrava com uma certa técnica, né, esses pontos lá para as retas comuns, reta qualquer, reta frontal, reta horizontal, não tem na reta frontal, frontal horizontal, né, reta vertical, reta de topo. Então são situações que a gente pode resolver lá. Mas algumas técnicas podem ser trazidas para a reta de perfil, como por exemplo o H. O H tem o H' sobre a linha de terra. Ok? Tá lá, o H' pertence à linha de terra. Ótimo, é a mesma coisa. O H' tem que pertencer à linha de terra.
Mas o H' também tem que pertencer ao R'. E o R' é essa reta aqui, ó. Ou seja, quando essa reta atravessar a linha de terra, vai aparecer o H'. Está aqui. A mesma coisa acontece com o V. O V, né, está sobre a linha de terra. Mas o V pertence ao R. Então, onde o R atravessar a linha de terra, você vai encontrar o V. Então, está aqui o V, junto com a galinha. V e a galinha. Falta encontrar as outras projeções. Falta encontrar a projeção H e falta encontrar a projeção V'. Bom, agora vamos pensar no seguinte. Olha o meu B', olha o meu B duas linhas. Estão numa paralela em relação à linha de terra. Olha o meu A', olha o meu A duas linhas. Também estão numa paralela em relação à linha de terra. Então, se aqui eu tenho V', eu posso raciocinar similarmente aos pontos A e B. Traço a paralela à linha de terra passando pela galinha. Opa, vai coincidir com a própria linha de terra, tá? E aí, quando ela atravessar o R duas linhas, vai aparecer o H duas linhas. Então, vamos acabar, já estou vendo lá. O H duas linhas. Deixa, continuando aqui. Eu tinha parado aqui, né? Então, rebobinando, né? Rebobinando. O H', ele é o ponto da linha de terra e ao mesmo tempo o ponto sobre R'. Então aqui eu encontro o idem para o V, é o ponto da linha de terra e é sobre R, tá aqui. Aí, observando que o B', o B duas linhas, o A duas linhas e o A', eles estão sobre retas paralelas à linha de terra, tá? O mesmo tem que acontecer para H' e o H duas linhas. Porém, quando você faz a paralela à linha de terra passando pelo H', ela vai coincidir com a própria linha de terra. Então, quando a linha de terra atravessar o R duas linhas, você já tem o H duas linhas. Ok? Bom, mas não é o H duas linhas que eu quero saber onde é que está o H, né? Onde é que está a projeção horizontal. Aí você olha aqui, bom, como é que eu encontrei o B duas linhas? Mas encontrei o B das linhas. Eu girei o B até a linha de terra, subi, né? Na paralela apareceu o B das linhas. Então aqui é como se fosse a mesma história, né? Só que eu faço ao contrário. Tem que fazer o contrário. Só que encontrar o B, o que? Eu venho com o B duas linhas, venho até a linha de terra, depois giro voltando no sentido horário. Dessa vez encontro o B. Bom, mas o H duas linhas já está na linha de terra, então não preciso fazer essa descida que eu fiz aqui. Então só basta eu girar no sentido anti-horário. Quando eu girar no sentido horário, né? O que vai aparecer cá embaixo? Deixa eu melhorar um pouquinho essa cor aqui, tá? Piorou, mas pelo menos a distância ficou mais ou menos. Quem que vai aparecer aqui embaixo vai ser o H, tá? Então, esse movimento é diferente desse movimento. Aqui eu tenho o que nós chamamos de rebatimento. Eu estou fazendo um rebatimento para se obter a projeção lateral. Agora eu estou usando a projeção lateral, voltando para encontrar a projeção horizontal. Isso aqui nós chamamos de alçamento, que é o processo contrário do rebatimento. Então a gente retorna para encontrar o H. Pronto, eu já tenho o traço horizontal. Agora o V, né? Bom, eu tenho o V, né? Ok. Se eu efetuar o rebatimento do V, ele não vai sair do lugar. Ele permanece no mesmo canto ali, né? Porque gira no ponto do mesmo lugar, não sai. Quando eu faço o rebatimento do B, eu subo para encontrar o B duas linhas. Então eu vou fazer a mesma coisa. Rebati o ponto V, não saiu do lugar.
Subo. E quando eu subir, quem é que vai aparecer aqui em cima? É o V duas linhas. Bem aqui em cima. Ah, mas eu não quero V duas linhas, eu quero V'. Bom, do B duas linhas e o B', eu sei que estão numa paralela. Ah, então vamos fazer a paralela também. Faço a paralela. Quando a paralela toca a linha de chamada, é que aparece o B'. Quando a paralela toca a linha de chamada, é que aparece o A'. Mas a paralela traçada aqui vai tocar no próprio V duas linhas. Então, junto com o V duas linhas, aparece a projeção lateral, perdão, projeção vertical, que é o V'. Pronto, eu tenho o H e eu tenho o V. H é onde, H duas linhas é onde o R duas linhas atravessa a linha de terra. O V duas linhas é onde o R duas linhas atravessa a linha de chamada. Para se encontrar o H, você tem que fazer o alçamento do H duas linhas até chegar à linha de chamada. E para encontrar o V', basta você deixar ele coincidente com o V duas linhas. Pronto. Esse processo é sempre a mesma coisa em retas de perfil. H e V se encontram dessa maneira. H e V ficou horrível, né? Mas às vezes eu tenho que inverter, V e H, para não falar. Faltam agora os outros dois pontos, que é o I e o P. Bom, vamos observar aqui dois pontinhos, o ponto B e o ponto A. O ponto B, ele tem cota e afastamento positivos, concordam ou não? Sim, né? Ponto B tem cota e afastamento positivos. O ponto A não é a mesma coisa, né? Tem alguém com sinal negativo. Quem é do ponto A que está com sinal negativo? É a cota ou é o afastamento? Seria o afastamento? O afastamento. O afastamento está negativo e a cota está positiva. Ok? Então, o ponto B tem cota e afastamento de mesmo sinal. O ponto A tem cota e afastamento de sinais trocados. Ok? O ponto no beta 13 tem cota e afastamento de mesmo sinal. O ponto P do beta 24 tem cota e afastamento de sinais contrários. São similares ao que está acontecendo entre o ponto A e o ponto B. Concordam comigo? Certo? São similares. Porém, tem um detalhe, né? Esses pontos I e P têm cota e afastamento com o mesmo valor absoluto. Né? O módulo é igual, tá? O ponto B, olhando aquela figura, cota e afastamento têm mesmo sinal, mas eles têm o mesmo valor absoluto, os pontos, a cota e o afastamento do ponto B? O que vocês acham? Tem ou não o mesmo valor absoluto? Olhando assim, acho que não tem não. Não tem. Por que não tem? Por que você acha que não tem? Olhando, você viu o quê? Vamos... É porque fica difícil a gente estabelecer a distância na medida de um para o outro, assim, sem uma medição certa. Sim, mas assim, olhando assim por alto, você consegue perceber que a distância, esse tamanho aqui, ele é menor do que esse tamanho aqui, não é? Não dá para perceber? Essa distância aqui é menor do que essa, né? Sim. Né? É meio que visual. Uma outra maneira de você perceber, que é mais fácil de ver ainda, né? Seria observando essa pequena figura aqui, ó. Olha essa figurinha. O que é essa figura aqui? Então, Um retângulo. Eu pergunto, é um quadrado? Você acha que é um quadrado?
pode ser um quadrado? Olhando isso aqui assim por alto, aqui você observa que isso aqui não é um quadrado, né? Porque os lados estão diferentes, né? Certo? O mesmo acontece com essa outra figura, que é mais nítida ainda, né? Certo? E é mais nítido ainda que esse segmento aqui, que é do A, né? É menor do que esse segmento aqui, que é do A', né? Então, nenhum dos dois pontos, nem o ponto A e nem o ponto B, vão apresentar valores absolutos iguais, né? Da cota e do afastamento, tá? Então, embora eles tenham, né, uma das características, né, do ponto B e do P, eles não são nem I nem P, porque os valores absolutos não estão iguais. Bom, essas duas formas que eu falei é uma maneira da gente perceber o que a gente vai fazer para poder encontrar o ponto I e o ponto P, tá? Se essa figura aqui, que eu acabei de falar com vocês, fosse um quadrado, se aquilo fosse um quadrado, isso significaria que os lados são iguais. Concordam comigo ou não? Tá? Sendo um quadrado, os lados são iguais. Né? Os lados iguais implicam nessas distâncias serem iguais. E as distâncias sendo iguais, os valores absolutos da cota e do afastamento são iguais, que era a condição que faltava para o ponto B pertencer ao beta 13. Idem para o ponto A. Se aqui fosse um quadrado, o ponto A teria cota e afastamento de mesmo valor absoluto. E aí o ponto A pertenceria ao beta 24, tá? Então a gente pode pensar numa maneira de fazer isso, né? De como obter um ponto de tal forma que a figura que apareça aqui seja um quadrado e que a figura que apareça aqui também seja um quadrado, né? Para ser um quadrado, vamos pensar aqui, né? Para ser um quadrado, né? Essa diagonal aqui formaria um ângulo de 45 graus. Ou melhor ainda, essa diagonal seria a bissetriz desse ângulo. Idem para aqui, né? Para ter um quadrado, a diagonal teria que ser a bissetriz do outro ângulo. Então, se eu quero encontrar o ponto I e o ponto P, é muito simples. Basta eu fazer as duas bissetrizes. A bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. Quando essas bissetrizes atravessarem o R duas linhas, aí você vai encontrar I duas linhas e P duas linhas, que é metade do caminho, tá? Então, digamos que eu fiz a bissetriz. Para fazer a bissetriz tem um processo, né? Vocês precisam ver como é que faz isso. Eu vou fazer aqui a mão livre para vocês construírem depois. Como é que faz a bissetriz? Você vai lá com o seu compasso, tá? Faz a abertura no seu compasso e marca dois segmentos, vamos logo três de uma vez, 3 segmentos. Um segmento aqui, vamos aumentar um pouquinho para não atrapalhar os pontos. Eu pego um segmento aqui com uma medida, faço o mesmo segmento para o lado de lá, vou fazer os dois de uma vez só. Coloco o segmento para cá com o compasso, coloco o segmento para cá de mesma medida com o compasso. E o terceiro segmento ou para cima ou para baixo, tanto faz, aí você vai escolher, tá? Eu coloco para cima, vamos colocar para cima aqui. O mesmo segmento, essa medida aqui, eu trouxe aqui para cima, tá? Mantenho a abertura do compasso. Com a abertura do compasso, eu trago a ponta cega do compasso para cá e descrevo um pequeno arco. Trago a ponta cega para cá e descrevo outro arco do lado de cá. Trago a ponta cega para esse ponto
e descrevo dois arcos. Um arco aqui e outro arco do lado de lá. Tá? Esses dois arcos vão determinar dois pontos que vão pertencer à bissetriz. Aí basta você ligar esse ponto com o ponto do meio, esse ponto com o ponto do meio, para você construir as duas bissetrizes. Uma bissetriz aqui. Cláudio, Oi. Tem alguém querendo entrar? tem... Não, tem como você fazer essa linha um pouquinho mais... Porque não tá dando pra ver, não. Um pouco mais nítida aqui, assim? Isso, obrigada. E aí, liga aqui. E aí você tem as duas bissetrizes. Uma bissetriz dos quadrantes ímpares e uma bissetriz dos quadrantes pares. Essa primeira bissetriz já tocou aqui, tá vendo? Aqui vai ser o I, duas linhas. Prolonga isso aqui. E aqui a bissetriz. Aqui vai aparecer o P, duas linhas. Mas não é o I, duas linhas, e não é o P, duas linhas que eu estou interessado. Estou interessado no I', I, P e P'. Bom, P é fácil, porque todo mundo sabe que P deve coincidir com P'. E que o P', assim como os outros pontos, tá vendo? Está numa paralela junto com P duas linhas. Então aqui eu venho que faço a paralela pelo P duas linhas. Quem que vai aparecer? Lá em cima vai aparecer o P', que vai estar junto com o P. Está resolvido o ponto P. Aqui eu faço a mesma coisa, com I' e duas linhas eu traço a paralela. E aqui na linha de chamada vai aparecer o I'. Para encontrar o I, basta eu pegar essa medida e trazer para baixo. Então B, pego essa medida e jogo para baixo, né? Ou seja, como se tivesse feito um rebatimento de 180 graus. Até aqui embaixo, a mesma medida. Tá? E aqui embaixo vai aparecer quem? O I. Vai aparecer o ponto I. Ok? Bom, esses são os 4 pontos notáveis, são os primeiros pontos. Esse pensamento você pode traduzir para qualquer outro ponto. Né? Digamos que eu queira encontrar, né, a projeção que falta para um ponto C, tal que o C esteja aqui. Tá faltando C'. Né? O que eu faço para encontrar o C'? Eu faço o rebatimento do C, giro no sentido anti-horário, subo até o R duas linhas, aí vou encontrar quem? C duas linhas. E por último, eu faço uma paralela e na paralela vai aparecer quem? O C'. Tá? Digamos que eu quero encontrar um segundo ponto, tal que o meu D' esteja aqui. D'. Esse é o meu D'. Como é que eu faço para encontrar o D? Faço o contrário. Faço a paralela pelo D'. Vai tocar o R duas linhas no ponto D duas linhas. Então essa aqui é a minha reta, a R duas linhas já está super apagada. R duas linhas. Do D duas linhas eu venho até a linha de terra e efetuo o alçamento, ou seja, giro no sentido horário. E aqui vai aparecer quem? Vai aparecer o ponto D. Tá? Então é assim que se trabalha com a reta de perfil, sempre utilizando o R duas linhas. Nada será resolvido apenas utilizando R e R', tá?
Porque senão você teria que trabalhar com proporcionalidade. Aí o processo seria até mais trabalhoso que esse. Então, trabalhe com R2 linhas. O R2 linhas é o que resolve na reta de perfil. Tá? Depois a gente vai voltar a falar mais sobre ela, tá? Porque vai aparecer problemas, por exemplo, de posição relativa entre retas de perfil, entre retas de perfil e uma outra reta que não é de perfil. Então são situações que vão exigir um pouco de trabalho. Ok. Bom, o próximo assunto é posições relativas entre retas, que é o paralelismo e a concorrência de retas. Vou deixar a reta de reversa para depois. Hoje vamos falar só sobre essas duas que são rápidas, são bem simples de se falar. Professor, deixa eu printar isso aí, esse pedacinho aqui. Tá bom, printa aí. Desculpa, já apaguei, agora não posso voltar mais. Não, não tem problema, é só esperar isso aqui. Então printa aí. O grego saiu e voltou agora. Pronto, obrigada. Nada. Muito bem. Agora vamos lá. Posições relativas entre retas. Né? Posições relativas entre retas. Professor, Oi, querido. Fala. o Dudu falou que pra aceitar ele, que eu acho que a internet dele caiu. Quem falou? Bacon. Já entrou já, cara. Já entrou. Já tô aqui há muito tempo. Há muito tempo não, deixa de ser mentiroso, cara. Não faz nem 1 minuto que você entrou, cara. Posições relativas entre retas. Bom, nós separamos essa relatividade em 2 categorias. A primeira categoria são as retas coplanares, que embora não esteja falando de planos ainda, e as não coplanares. Tá? As não coplanares. Está lidando com retas no espaço. Tá? Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Então vamos falar sobre as coplanares. E quais são as relativas coplanares? São paralelas e concorrentes. O que significa isso? Nos 2 casos tem um plano que as contém. Né? Tem um plano que as contém. Faz parte da própria definição. Por falar nisso, todo mundo sabe o que são retas concorrentes, né? Certo? O que são retas concorrentes? Alguém fala para mim aí. Fala aí o Glego. Glego gosta de falar. Fala aí, Glego. O que são retas concorrentes? Retas concorrentes é quando se cruzam em um ponto. Se cruzam em um ponto. Muito bem. Agora eu vou ir certo. Agora acertou lá onde a coruja dorme. Vamos selecionar uma outra pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Samira. Tá acordada aí, Samira? Ih, tá não. Sim. Não tá acordada, né, Samira? Vamos ver se Samira tá acordada. Samira, fala pra mim, o que são retas paralelas? Como eu vou explicar isso? Calma aí. Boa. São retas que se eu pegar a distância uma da outra, elas vão ter a mesma distância e o ângulo vai ser de 90, eu consigo explicar assim. Tá pegando o quê? E elas nunca se cruzam. Nunca se cruzam. É suficiente isso? Ai, não sei. Não sabe, né? Vamos ver outra pessoa aí. Deixa eu ver aqui. Luísa, tá acordada aí, Luísa? Tá não. Acho que Luísa tá acordada não. Ó. Nessa hora que a gente pega, né? A gente chama, apesar. Oi. Ela tá aí. Você sabe falar, me explicar o que são retas paralelas, Luísa?
Eu tive esse mesmo pensamento que a Samira. São retas que não têm ponto em comum, é isso? É. Não, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Marcelo? Tá aí, Marcelo? Tá nada lá. Esse povo não é mole não, cara. Oi, fala comigo. Fala contigo. Vocês sabem me explicar o que são retas paralelas? Eu tô na mesma aí que todo mundo. É reta que não se intercepta num ponto, eu acho. Tá bom. Tá bom. Todo mundo tá numa sala aí, num quarto, algum cubículo desse aí, sei lá, né? Vocês estão? Vamos lá. Olhem os cantos. Eu, por exemplo, aqui, eu vou olhar os cantos da minha sala aqui, do meu quarto que eu estou trabalhando com vocês. Eu vou começar a olhar pelo canto aqui de cima do meu teto, tá? Tem uma reta lá em cima. Então tentem fazer a mesma coisa aqui, ó. Tem uma reta lá em cima. Agora eu vou lá no fundo do meu quarto, né? Eu estou aqui. Eu estou olhando um canto numa posição horizontal. E agora eu olho um segundo canto, só que numa posição vertical, lá atrás. Um canto aqui na frente, atrás de mim, né? Esse cara. E um outro canto agora na minha frente, lá no fundo do meu quarto, só que na posição vertical. Pergunto a vocês, esses dois cantos têm algum ponto em comum? Não tem, né? Segunda pergunta, esses dois pontos não têm, essas duas retas não têm ponto em comum. Elas são retas paralelas? Não. Que peninha, né? Então, somente não ter um ponto em comum não garante que as retas sejam paralelas. Vocês esqueceram de um pequeno detalhe que eu falei. A coplanaridade. Tá? Duas retas, elas serão paralelas se forem inicialmente coplanares. E, segundo, se elas não tiverem ponto em comum. Essa é a definição de retas paralelas. Somente não ter um ponto em comum, elas podem ser retas reversas, que não são coplanares, que as retas reversas também não têm ponto em comum, ok? Mas isso é só para testar vocês e tirar uma dúvida que eu sei que vocês acabam tendo. De tanto a gente falar isso, uma hora vocês vão colocar isso na cabeça de vocês, né? Vocês vão ser professores, no dia que vocês for darem aula, vocês têm que também catucar seus alunos, né? Retas paralelas no espaço não são tão simples assim. Quando você tem lá na geometria plana, o nome já diz geometria plana, né? Se eu estou lidando com a geometria plana, é óbvio que já está garantida a coplanaridade. É isso, o fato das retas coplanares não ter um ponto em comum, são retas paralelas. Então, quando você vê essa definição, é porque está se lidando no plano. E aí você simplesmente não ter ponto em comum garante o paralelismo. Só que no espaço não é garantido o paralelismo, apenas tirando esse ponto em comum. Ok? Mas aqui a gente tem que aprender a ver isso em termos de projeções, em termos da própria geometria descritiva, né? Temos 7 minutinhos, eu só quero terminar com essa reunião, tá? Eu vou colocar aqui alguns desenhos e nesses desenhos a gente vai tentar imaginar, visualizar e garantir algumas coisas, tá? Eu venho aqui e coloco uma reta. R', R. Isso aqui é uma reta. Ok? E eu venho aqui e coloco uma outra reta. S', S. O que vocês podem dizer para mim sobre essas duas retas? O que vocês acham que vai acontecer?
que essas duas retas vão ser? Correspondentes e paralelas? Correspondentes e paralelas? Como assim correspondentes? Somente paralelas. Somente paralelas. Mas se você pegar a R', por exemplo, e a R, elas não seriam correspondentes porque vão se encostar ali mais embaixo? Se você der Você está falando da correspondência dos ângulos, é isso? É isso que você quer dizer? Não. Essas retas, elas vão infinitamente, certo? Sim. Então, a R não encostaria na R' e na S', mas nunca encostaria na S. Sim. Não. Sim, tudo bem, mas o nome correspondente é demais aí, tá? Somente retas paralelas. Agora, por que você achou que elas são paralelas, Samira? Pelo olhômetro, né? Pelo olhômetro, muito bem. Mas o seu olhômetro... Porque não me disse se Eu sei, o seu olhômetro... É óbvio que eu fiz aqui a mão livre, né? Mas o objetivo é justamente forçar o olhômetro de vocês. Pelo seu olhômetro, você percebeu que essas duas retas são o quê? Paralelas. E também essas duas retas são o quê? Paralelas. Muito bem. Então, o fato de você observar o paralelismo das projeções já te induziu ao quê? Ao paralelismo das retas objetivas no espaço. Porque justamente acontece isso, tá? Se duas retas são paralelas, as suas projeções são paralelas. Agora, a recíproca pode ser falsa, tá? Aí entra novamente o raio da reta de perfil. A reta de perfil, duas retas de perfil têm projeções paralelas, mas nem sempre vão ser retas paralelas, tá? Agora, de forma geral, as projeções serem paralelas vão garantir o paralelismo entre as retas quando eu olho as duas projeções, R e R'. Somente uma projeção não é suficiente, como por exemplo, se eu pegar aqui uma outra reta que projeta para cá, e essa reta projeta para cá, essas projeções são paralelas, mas essa reta aqui, ela não é paralela a essa, tá? Eu preciso das duas projeções. Então, se eu tenho R' e S' paralelas e ao mesmo tempo R e S também paralelas, já garante que as duas retas são paralelas. Agora, existem casos e casos, como por exemplo, eu posso colocar isso aqui, ó. Eu vim aqui, R' e S', e venho aqui e coloco R, junto com S. Essas projeções não são paralelas, elas são coincidentes, tá? Mas a coincidência é como se fosse um caso particular de paralelismo, tá? Então eu tenho paralelismo também aqui, e aqui eu também tenho. Então essas retas também são retas paralelas. Professor, Oi, fala. mas se as retas paralelas não podem ter pontos em comum, como que o R ela é paralela de S? Ué, essas retas têm ponto em comum? Fala para mim, tem? Não, o R e o S. Olha só, essa aqui é projeção, tá? Quando eu falo em projeção, eu estou falando de uma coisa referente à reta, tá? A minha reta R objetiva tem duas projeções, a projeção R e a projeção R'. Elas não são independentes, elas formam uma única figura, tá? Isso aqui é uma representação de uma reta que está lá no espaço. Isso aqui é uma representação de uma segunda reta que está lá no espaço, tá ok? As duas retas R e S lá no espaço, elas não têm ponto em comum. Concordam ou não? Tá, entendi. Que bom, entendeu? As retas lá no espaço, R e S, elas não têm ponto em comum, porque aqui está paralela e aqui está paralela. Agora, se eu colocar essas duas juntas aqui também, aí elas não vão ser diferentes, vão ser a mesma reta, né? R vai coincidir com S, tá ok?
Entendeu, Sabina? Entendi, obrigada. Nada. Bom, isso aqui é uma situação também de paralelismo, tá ok? Bom, aí a gente pode dar um pulo. Se eu quero que duas retas sejam concorrentes, elas podem ser paralelas? O que vocês acham? Bom, como a Samira falou, né? Ela acha que não pode ser paralela, né? Óbvio, né? Se duas retas precisam ser concorrentes, elas não podem ser paralelas. Tá ok, tá? Agora vamos pensar como é que seria isso. Por que essas duas retas são paralelas? Nós pensamos, né? Porque eu tenho essas projeções paralelas e essas projeções paralelas. Tá ok. Aqui continua sendo paralelas, embora isso aqui não seja paralela. Mas eu tenho aqui paralela, mas aqui é como se fosse um caso particular de paralelismo. Aí eu garanto com isso que elas são paralelas. Resumindo, para ser paralela, não pode acontecer o paralelismo aqui e também não pode acontecer o paralelismo aqui embaixo. Concordam? Acho que você falou o contrário. O que eu falei o contrário? Não pode ser paralela aqui em cima e nem aqui embaixo. Eu falei o contrário disso? Não. Você falou para ser paralela, não pode ser Ah, paralela. tá. Para não ser paralela, ou seja, para ser concorrente, não pode acontecer aqui o paralelismo e também não pode acontecer o paralelismo. Tá ok? Certo? Muito bem. Então significa que as retas aqui em cima devam ser concorrentes e as retas aqui embaixo, né? Também, digamos assim. Né? Sejam concorrentes. Concordam? Vou fazer Não sei, tua cara tá meio de... Tô fazendo uma pegadinha. Vou fazer um desenho aqui. Então, se eu fizer esse desenho aqui, ó. Que professor capcioso esse, né, cara? Essas retas são concorrentes. Tá aqui, são concorrentes. R', as projeções, não estou falando reta, perdão. E aqui eu venho aqui, R e S. Ok? Tá legal. Essas retas, elas são paralelas? O que vocês acham? Depende. Hã? R com S', elas não são E paralelas. Não. Você, para verificar o paralelismo, você observa as projeções de mesmo nome. Ah, tá. Tá ok? Não. Não é você olhar essa com essa aqui, nem essa com essa aqui, não. Tá? Tem que olhar essas duas aqui em cima e as duas aqui embaixo. As projeções de mesmo nome. Tá legal?